Bora lá? Bom, sejam todos muito bem-vindos à nossa 19ª reunião ordinária do Rotary Club Online, Distrito 4563. Hoje, 14/5/2024. Eu, Camila Gross, estou como presidente nessa gestão 23/24. Vou dar início à nossa reunião ordinária, mas antes disso, vamos ler uma frase aqui de abertura, né? Uma falha nem sempre é um erro. Pode ser simplesmente o melhor que se pode fazer, dadas as circunstâncias. O verdadeiro erro é parar de tentar. E ao errar, assuma responsabilidades, aprenda e persista. Com isso, damos início... Opa! Peraí. Damos início à nossa reunião ordinária do Rotary Club Online. Duas vezes, claro. Nosso conselho diretor, eu, Camila Gross, estou como presidente do clube. Nilo Márcio é o nosso vice-presidente. Ricardo Watanabe é o nosso diretor tesoureiro. Maria Tereza, nossa diretora de DQA. Elisângela Moressi, nossa diretora de Fundação Rotária. Lili Juzumas, nossa futura presida e, hoje, diretora de Imagem Pública. Carla Arruda, nossa diretora de Meio Ambiente. E Felipe Cerqueira, nosso diretor de Projetos Humanitários. E Luiz Tosi, nosso diretor de Serviços à Juventude. Deixa eu só diminuir aqui. E o que é o Rotary, né? O Rotary International é uma associação de clubes de serviços, cujo objetivo declarado é unir voluntários a fim de prestar serviços humanitários e promover valores éticos e a paz a nível internacional, juntos promovendo a paz e a boa vontade. Aqui um vídeo institucional sobre o Rotary International. O que é Rotary? Somos uma rede de pessoas como você. A primeira rede social. Somos mais de 1 milhão de pessoas vivendo em todos os lugares mesmo. Nos reunimos para trocar ideias, fazer contatos e novas amizades. Somos voluntários em nossas e em outras comunidades. Estamos logo ali. Junte-se a nós. Nosso nome é Rotary International. Seja bem-vindo. E quando é que surgiu o Rotary? O Rotary surgiu com a visão de um homem chamado Paul Harris, que em 23 de fevereiro de 1905 ele formou o primeiro clube em Chicago, para que profissionais de diferentes setores pudessem trocar ideias e fazer amizades duradouras. Com o tempo, o Rotary ampliou seu alcance e a visão para serviços humanitários. E o nosso quadro associativo, né? Quantos nós somos? A última atualização agora no dia 10 de abril. Aqui no Brasil, nós somos em 50.078 associados, com 31 distritos e 2.310 clubes. No mundo, nós passamos de mais de 1.100.000 associados. E o Rotary, ele tem áreas de enfoque, né? Então, as áreas de enfoque que o Rotary trabalha são a consolidação da paz e prevenção de conflitos, prevenção e tratamento de doenças, água, saneamento e higiene, saúde materna e infantil, educação básica e alfabetização, desenvolvimento econômico comunitário e meio ambiente. Aqui um pouquinho da prova quádrupla, né? O que é a prova quádrupla, né? É do que pensamos, dizemos ou fazemos. Então, 1, é verdade? 2, é justo para todos os interessados? 3, criará boa vontade e melhores amizades? 4, será benéfico para todos os interessados? Essa prova quádrupla foi criada em 1932 por um rotariano, Herbert Taylor, que posteriormente presidiu o Rotary International. Então, no mundo, nós seguimos essa prova quádrupla. Aqui eu vou pedir a ajuda do companheiro Nilo para falar um pouquinho o que é um e-club.
Você pode falar para a gente, Nilo? Com certeza, presidente. Boa noite a todos, companheiros. Vejo aqui o Marco do Distrito 4670. Obrigado por estar conosco, do Sul, né? Aqui a companheira Regina e Elizabeth. Obrigado por estarem conosco também. Boa noite a vocês, Cristiano. Falando um pouquinho sobre o E-Club, então, um E-Club funciona e tem todas as responsabilidades como um clube tradicional. A diferença é que nós nos reunimos online, nós temos a possibilidade de ter companheiros que estão em outras regiões geográficas que muitas vezes não conseguiriam participar de uma reunião presencial. Nós, apesar de estarmos à distância, desenvolvemos projetos em regiões remotas muitas vezes, né? Nesse momento, mais à frente aqui, o Luiz Tosi, que está à frente do projeto, junto com o pessoal do Rio Grande do Sul, né, de Osório e de São Leopoldo, nós estamos aí desenvolvendo atividades junto com vocês. Então, mesmo sendo de forma remota, nós conseguimos ajudar, conseguimos nos estruturar. Então, basicamente, o E-Club ele tem as mesmas funcionalidades que um clube presencial, mesmas responsabilidades e desenvolvemos projetos da mesma forma. Obrigado, presidente. Obrigada, Nilo. Bom, agora vamos aos assuntos da secretaria. Nós temos aqui o seguro solidário, né? Então, o seguro solidário, sim, todos os rotarianos que são segurados, Porto Seguro, Azul e Itaú, todos o seguro de automóvel, né? O valor que você paga, o valor total do seguro, 5% vai para doação para a Fundação Rotária. Aqui da ABTRF, né, que é o Programa do Seguro Solidário, com crescimento de 340% de agosto a dezembro de 2023. Então, vejam, todos os rotarianos que são segurados Porto Seguro automaticamente já faz essa doação. E a Porto Seguro já manda esses 5% direto para a nossa Fundação Rotária. Aqui o show de prêmios, né? Então, o distrito vai fazer uma rifa para arrecadar recursos para a Fundação Rotária, né? Ainda tenho cartelas aqui comigo, quem quiser me chame. Então, cada cartela conterão 5 números, né? E essa cartela custará R$ 125. R$ 100 vai para a Fundação Rotária, em nome do companheiro, que é o comprador, e R$ 25 para despesas da campanha. Então, nós temos 5 prêmios. O primeiro prêmio é uma moto scooter elétrica, o segundo prêmio é um vale viagem de R$ 10.000 pela CDC, o terceiro prêmio uma super cesta de vinhos finos, o quarto prêmio um final de semana em chalé pé de areia em Bertioga, e o quinto prêmio uma adega de vinhos. Então, esse sorteio vai ocorrer na Loteria Federal no dia 15 de junho. Então, nós receberemos o pagamento, né, dessas cifras até no máximo dia 30, porque dia 31 a gente tem que prestar conta para o distrito, tá bom? Então, os companheiros ainda que estiverem interessados em adquirir a sua cartela, me chamem, por favor. Agora, os nossos próximos eventos, anotem aí na agenda de vocês. Dia 23 agora, semana que vem, às 19 horas, no Clube Atlético Ipiranga, teremos um evento aí de destaques da gestão 23-24. Então, a governadora Ana, ela chama todos os companheiros para estarem comparecendo, né, para estarem participando desse reconhecimento, né, dos clubes, né? Então, terão premiações distritais. Então, todos os companheiros estão convidados aí. Vocês receberão ou receberam um e-mail para fazer a sua inscrição e o pagamento, que acho que, se eu não me engano, é de R$ 175, tá bom? A convenção do Rotary, né? Então, convenção internacional. Então, quem quiser ir, né? A convenção é um evento que você pode fazer amizades, aprender e encontrar inspiração. Esse ano será em Singapura. Então, do dia 25 a 29 de maio, nós teremos esse evento aí do Rotary International. Todos os rotarianos estão convidados aí. E agora, né, chegamos ao topo da nossa reunião de hoje. Nós teremos uma palestra aqui riquíssima sobre autismo e suas peculiaridades com a Ana Cláudia Galvão Michelin.
Eu vou descompartilhar. Então, eu gostaria de agradecer imensamente, né, o convite aí do clube para poder falar um pouquinho, né? Foi difícil concentrar tudo em meia hora, porque é muita coisa, é muita informação, mas eu vou tentar passar um pouquinho do meu conhecimento para ajudar aí a entender esse mundo do autismo, tá? Vocês conseguem ver a tela? Normal? Ah, sim. Então, eu sou a Ana Cláudia, né? Eu sou professora, sou psicopedagoga, sou especialista em educação especial com ênfase em autismo, terapeuta ABA, e a minha história com o autismo começou em 2017, quando eu ganhei um aluno, né? Eu trouxe até a miniatura dele aqui, ó. Esse é o personagem de um dos meus livros. Quando eu ganhei esse aluno na sala de aula e fiquei um pouco preocupada, né? De como ajudar essa criança, porque o conhecimento que eu tinha era muito raso. E aí eu comecei a buscar, né? Comecei a fazer cursos, comecei a pesquisar, fiz 2 pós-graduação em educação especial, estou na minha 3ª pós-graduação sobre o assunto ainda, né? E acredito que, assim, o autismo, quando você conhece, você não consegue mais sair dele, né? É um mundo, assim, bem diferente, mas é um mundo encantador, tá? Isso é um pouquinho da minha história, mais ou menos. Então, o que que é o autismo, né? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, que ele afeta a parte social, a parte, muitas vezes, da fala, tá? Como ele é um espectro, não tem uma receita de bolo, não é que isso acontece com todos, mas essa é uma das principais características, né? A parte de habilidade social, que é bem comprometida na maioria dos casos. A gente fala muito da intervenção precoce, né? Até outro dia eu estava conversando com uma avó de uma criança que estava em investigação do autismo, a criança tem 2 anos. E eu falei, meu, vai procurar uma ajuda, se você desconfia, já vai começando com intervenção, com fono, com psicólogo, porque o quanto antes você começar, maior é a chance dessa criança ter aí um êxito, né, no futuro. Não espere fechar um diagnóstico, porque muitas vezes esse diagnóstico demora um tempinho para ser fechado, né? Dependendo dos casos, né, do nível do autismo, demora um pouquinho mais. Então, desconfiou, começa a fazer uma intervenção, já vai procurar profissionais que consigam te auxiliar para poder tirar as dúvidas. Esse daqui são alguns sinais, né, de alerta que a gente fala. Então, quando a mãe começa a amamentar a criança e a criança ela não tem um contato visual com a mãe, quando você pega a criança no colo e ela fica incomodada, né? Ela não tem sons com 8, 9 meses, não interage com o cuidador. Você chama a criança e a criança não te responde. Você fala pelo nome, ela não te olha. Então, esses são alguns sinais, tá? Que tem indício que pode ter um autismo. Exploração de ambiente reduzida. A criança ela tem muito foco, né, em uma determinada coisa e ali ela fica, se deixar o tempo inteiro. E a falta de reciprocidade social, que é uma coisa que aparece muito nos autistas, né? Eles não têm, por exemplo, se você for cumprimentá-lo, dar um sorrisinho, dificilmente ele vai te devolver esse sorriso, porque ele não tem essa habilidade, tá? Essa daí ele tem que ser treinado com terapias, psicóloga, terapia AB e outras coisas. Eu gosto muito dessa frase, eu acho que ela resume um pouquinho do meu trabalho, né? Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. Então, eu acredito que, assim, o autismo é uma caixinha de surpresa, né? A gente não consegue aí saber o que dá certo para um pode não dar certo para o outro. E a gente tem que ter essa consciência também, eu estou falando enquanto professora agora, né? De saber que nem tudo aquilo que a gente planeja, que aquela criança vai conseguir fazer, né? E muitas vezes vem aí a frustração.
porque você planejou aquilo e a criança não conseguiu. E aí você vai lá, então não conseguiu fazer assim, você vai fazer de novo, porque o seu objetivo é fazer com que aquela criança aprenda de alguma forma. Então a gente vai buscando estratégias, né, de, de tudo quanto é tipo de jogos, de brincadeiras, com música, a gente vai buscando coisas que as crianças gostam, para a gente poder aí fazer um trabalho legal. E também fica para os pais, né? Os pais se culpam muito de, ai, não consigo, ou acaba se martirizando porque às vezes não consegue levar o filho numa terapia, ou porque não consegue pagar tantas terapias como é indicado, mas ele consegue fazer um trabalho em casa também, né? É claro que não é uma coisa profissional, mas a família, ela tem um papel primordial e essencial na evolução dessas crianças. O diagnóstico, ele não pode ser fechado por professores, né? Recebi outro dia uma pessoa falando assim, a professora não sei o que, eu falei, mas a professora não pode fechar nenhum diagnóstico, né? A gente pode orientar esses pais, diante de algumas características que a gente percebe, a procurar uma orientação aí de um médico, de um neuro, psicólogos, para fechar esse diagnóstico de autismo, tá? Então, aqui tem algumas pessoas que podem fechar esse diagnóstico: psicólogos, neurologistas, psiquiatras e pediatras. Normalmente, o diagnóstico é feito por uma equipe multidisciplinar, tá? Normalmente, não é só uma pessoa que assina o laudo dessa criança. Normalmente, eles têm aí um grupo de pessoas que analisam essas características para chegar até a definição desse laudo. Aqui eu trouxe para vocês um videozinho que explica, deixa eu só ver como que eu vou colocar ele aqui, peraí, que explica um pouquinho do autismo na visão da criança, como que a criança percebe o mundo. Técnico em enfermagem. Médica. Estão conseguindo ver? Somos todos diferentes. Estamos sim. Pode maximizar se você quiser. Face de altura, estilo de cabelo, cor dos olhos e por aí afora. Outras diferenças não conseguem ser as nossas comidas favoritas, medos ou habilidades. Curiosamente, a forma como vemos o mundo também é diferente. Por exemplo, o que você vê neste desenho? A maioria das pessoas vê um pato, mas alguns de vocês talvez tenha visto um coelho. O que quer que tenha visto, você está correto. Isso é só uma ilusão do desenho para te mostrar que todos os cérebros funcionam de maneira diferente. O cérebro é o computador do seu corpo. Controla e trabalha de forma diferente em cada um de nós. Como se aprende. Por isso é que todos somos bons em coisas diferentes. Como se sente. Porque todos nós sentimos emoções diferentes. E como você se comunica. Por vezes, o cérebro está conectado de uma forma que afeta os sentidos, como entendemos as situações e como interagimos. Isto é designado como autismo. Muitas pessoas têm autismo, por isso é provável que você conheça alguém que seja autista. E por esta razão, será muito útil saber um pouquinho sobre o autismo. As conexões especiais por dentro de um cérebro autista, por vezes, fazem a pessoa ser muito boa em tarefas que nós achamos muito difíceis, como, por exemplo, a matemática, a cultura, a música. Mas também pode acontecer o contrário, e atividades que consideramos muito fáceis são incrivelmente difíceis para aprender, como, por exemplo, fazer amigos. Os sentidos constantemente enviam informações para o cérebro sobre o ambiente que nos rodeia e sobre as outras pessoas. No entanto, enquanto os sentidos da pessoa e o cérebro não comunicarem bem, o cérebro pode ficar sobrecarregado e confuso, afetando como essas pessoas veem o mundo. Se imagine descendo a rua. Assim é como o cérebro autista poderá experienciar o mesmo passeio.
Infelizmente, em muitos dos casos, a pessoa não pode dizer em voz alta o que sente. Portanto, mesmo com aquele caos todo a girar na cabeça deles, eles parecem estar bem exteriormente e impossibilitados em pedir ajuda. Todos desenvolvemos comportamentos que nos ajudam a sentir mais calmos em situações desconfortáveis. Talvez olhemos para longe, nos coçamos, roemos unhas, ficamos nervosos, mordemos lábios e por aí vai. Igualmente, pessoas autistas desenvolvem comportamentos que os ajudam a sobreviver com estes momentos intensos. Estes gestos parecem pouco comuns, mas é só a forma própria que eles encontraram para se sentirem calmos. Quando acontece, mostra que eles estão passando por um momento difícil. E a melhor coisa a fazer é não tornar o momento mais difícil ainda nos chateando, ignorando-os ou fazer piada deles. Lembre-se que só porque um PlayStation não consegue ler os jogos de um Xbox, não significa que está estragado. As pessoas autistas precisam de amigos que estejam dispostos a dar tempo para os conhecerem. Com boa comunicação e muita paciência, todos ficariam bem melhor. Pessoas com autismo não estão doentes ou estragadas. Elas simplesmente têm uma visão única do mundo. E com um pouquinho de apoio dos seus amigos, talvez se sintam capazes de compartilhar a sua visão. Autismo pode fazer coisas fantásticas acontecerem. Uhum. Estão vendo? Você Estamos ouvindo. deu uma interrompidinha no compartilhamento. Era para parar? Não, peraí. Tá. Voltando. Já está voltando. Voltou. Aí, Joia. pronto. Esse vídeo, ele é bem legal. Eu costumo colocar no começo do ano para os alunos, né, entenderem quando tem uma criança típica na sala de aula, porque eles ficam muito curiosos, né, por que que aquela criança faz determinada coisa, por que que aquela criança tem um professor ao lado de apoio. Então, esse videozinho explica um pouquinho, né, e aí a gente aborda o assunto com eles, para eles entenderem esse amigo e ajudá-lo, né, dentro do que for possível. Eu acho que essa conscientização nas escolas, nas salas de aula, né, quando a gente tem uma criança especial, a gente tem que mostrar para as outras crianças como lidar com essa situação, né? Como essa criança entende esse mundo, né? Então eles falam assim, a gente tem, vocês conseguem de repente ouvir, que nem esse videozinho ele mostra, né? Descendo a rua, a gente consegue perceber, a gente desce a rua numa boa. O autista ele vai descer a rua, ele vai ouvir o cachorro, a buzina, tudo, e aquilo lá vai dar uma sobrecarga no cérebro dele, que muitas vezes pode desencadear uma crise. Aqui eu coloquei algumas estereotipias, né, que são algumas coisas que as crianças, né, eu falo crianças porque é mais a minha praia, tá? Mas as pessoas com autismo têm. Então tem o flapping, né, que é aquele movimento da mão, que eles ficam balançando a mão. Tem a parte de balançar o corpo, a parte de rodar objetos. Normalmente eles pegam um carrinho, eles não brincam com um carrinho de forma funcional. Eles não brincam com um carrinho de pôr na garagem, essas coisas. Eles pegam a roda do carrinho e ficam girando. Eles gostam de brinquedos que ficam girando, né? Ventilador, eles ficam olhando para lá e para cá. A ecolalia é uma repetição de palavras que acontece assim, você está dando uma, vamos supor, que no meu caso na sala de aula, você está dando uma lição de matemática. Do nada a criança vai lançar assim, o Tom e Jerry pegou não sei quem, né? Então, assim, são frases que a criança solta que não tem uma função comunicativa. Ela simplesmente, ela lembra de alguma coisa que ela vivenciou, que ela experimentou, né, que ela gostou, e solta essa frase assim aleatoriamente, não tem um significado expressivo naquele momento, tá? O andar nas pontas dos pés também é uma coisa muito frequente para as crianças autistas, né? Normalmente eles andam com a pontinha do pé. E alinhar objetos, eles gostam muito de enfileirar bonecas, carrinhos, tudo, né? Tem
jogos, eles não brincam, por exemplo, de Lego, eles não brincam de empilhar o Lego, eles brincam de colocar um Lego ao lado do outro para fazer um caminho assim. E aqui são os níveis do autismo, né? Hoje em dia a gente usa a nomenclatura nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, tá? Há um tempo atrás a gente falava nível leve, severo e moderado. Por que que a gente tirou essa nomenclatura? Porque mesmo o autismo de nível 1, que o pessoal fala que é leve, né? Muitas pessoas falam assim, é leve para quem? É leve para quem está de fora, porque essas crianças, elas precisam de menos apoio, né? Elas conseguem ter uma vida aí, vamos dizer, praticamente sozinha, né? Sem apoio de pai, de mãe, uma independência, mas ela ainda tem algumas questões, de repente, de interação social, alguma coisa que atrapalha na vida dela, tá? O apoio nível 2 já é uma criança que precisa um pouquinho mais de apoio em algumas situações, normalmente para se vestir, alguma coisa assim, tá? Às vezes elas não conseguem se comunicar, aí tem a parte que entra de PECs, que são materiais de comunicação com imagens. Hoje em dia, né, como a tecnologia já está aí, nós temos também a parte de comunicação pelo tablet, iPad, tem alguns programas que você pode comprar para a criança usar para se comunicar, e aí eles são ensinados a usar esse programa, tá? E o nível 3, que seria o nível de suporte 3, que seria aquela criança totalmente dependente. Aquela criança que muitas vezes até usa fralda, que não consegue se comunicar, que não consegue fazer nada sozinho, tá? Aí eu coloquei uma frase aqui, né? No espectro do autismo encontramos uma tapeçaria de experiências, habilidades e perspectivas que enriquece o mundo ao nosso redor. Como eu já falei logo lá no comecinho, né? Quem entra nesse mundo do autismo não sai mais. É um mundo, assim, bastante complexo, cheio de particularidades, né? Até por conta até aí do símbolo do quebra-cabeça, porque ele é um espectro, não tem um autista igual ao outro, né? Cada autista tem aí o seu jeito de falar, de se comunicar, de se expressar, de andar, de brincar, né? Tem algumas características que são comuns, mas cada um é um, tá? E eu acredito que a gente, enquanto profissional, a gente tem que perceber essas características, né? Porque cada indivíduo é um indivíduo, independente de ser autista ou não. E a gente tem que buscar aí essas habilidades dessas crianças e trabalhar da melhor forma possível. As crianças com autismo, elas conseguem fazer muitas coisas incríveis. E eu sou um pouco suspeita, porque agora eu entrei nesse mundo, depois eu vou contar um pouquinho aí do que eu fiz já esse ano, das minhas próximas ideias, que a cabeça começa a ferver e a gente não sai mais, não tem jeito, porque é um mundo realmente maravilhoso. Aqui eu trouxe algumas estratégias de comunicação, né? Então, nós temos aí o apoio visual. Então, por exemplo, a criança que tem dificuldade de ir ao banheiro, você vai montar uma rotina de banheiro para ela. Então, tá lá, como ela usa o vaso, o que ela tem que fazer depois, como ela vai lavar a mão, taranã, taranã. Para se trocar, tudo com apoio visual. Depois, esse apoio pode ser tirado aos poucos, tá? A comunicação tem que ser bem simples. Você não pode dar vários comandos para a criança, porque senão ela não consegue fazer. Então, se você falar para ela assim, vai ao mercado, compra pão, pega leite, né? Ela já esqueceu, tá? Então, tem que vai ao mercado, chegou lá, pega o leite, né? Coisas assim, ordens simples que ela consiga compreender, tá? Rotinas. A maioria dos autistas, eles são muito apegados à rotina, muito. Então, qualquer coisinha que saia aí do script deles pode desencadear uma crise. Então, que nem a gente na escola, a gente trabalha com rotina com as crianças, então a gente chegava, montava a rotininha, no caso dos alunos, né? Então, aula disso, aula daquilo, e aí, conforme ia passando aquela aula, a própria criança, ela ia trocando de lado, né? Era um tipo de um cartaz,
e a criança ia trocando de lado que aquela atividade já tinha sido feita. E se alguma coisa acontecesse no meio do caminho que impossibilitasse uma aula que estava planejada, aquela criança, ela acaba se desestabilizando, às vezes chorava, porque ela já estava programada para aquilo. Então, normalmente as mães, quando ela tem as crianças autistas, que elas vão sair, elas já falam, amanhã a gente vai em tal lugar. Então, já mostra, já vai explicando para a criança o que vai fazer, o que vai acontecer, né? É claro que não são todas, mas a maioria é muito apegada à rotina, tá? O reforço positivo, hoje em dia a gente ouve falar muito de ABA, né, que é aí a ciência que mais está aparecendo para ajudar essas crianças autistas. Tem o reforço positivo, pode ser com alguma coisa que a criança goste, ou pode ser simplesmente por um elogio, tá? Aí você vai descobrindo aí o que a criança aceita, né, o que a criança gosta. Jogos e atividades sociais, trabalhar com jogos, levar a criança a passear no shopping, levar a criança nos aniversários. Muitas famílias acabam não deixando essa criança ser inserida na sociedade por medo de julgamento, né? Então, a criança, às vezes, é convidada para aniversário e os pais não levam. Às vezes, a criança é convidada para ir num piquenique e os pais não levam porque fulano vai olhar e vai falar, meu filho é tal coisa. Então, é muito importante que essas crianças tenham acesso a tudo que a sociedade oferece, tá? Aí, aqui, alguns mitos e verdades. O autismo, ele não tem cura porque ele não é uma doença, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, como ele não é uma doença, ele não tem cura, tá? Algumas pessoas, até há um tempo atrás, a gente ouvia muitas pesquisas falando que tem cura. Não tem, tá? O que pode acontecer é uma criança que, de repente, é nível 3 de suporte, ela consiga virar nível 2, ou, de repente, até um nível 1, com os estímulos aí, com as terapias todas. Mas ela nunca vai deixar de ser autista, tá? Os autistas não são todos iguais, por isso que é a palavra espectro autismo, né? Porque cada um é um, eles não têm, não é igual a síndrome de Down, que a gente tem lá um gene que modifica, que a gente percebe que todas as crianças têm aquela mesma característica. Até a gente tem um projeto que fala, o autismo não tem, você não tem cara de autista, porque autista não tem cara, né? Todo mundo é igual, né? As pessoas não, você não consegue olhar para uma pessoa e falar aquela criança é autista. Você tem que conviver com ela para você poder perceber algumas características, tá? O autismo só comete meninos? Não. A proporção de hoje em dia está de 4 meninos para uma menina, tá? Esse é um dado dos Estados Unidos, acho que de 2021 ou 22. Então, assim, a proporção de meninos é bem maior do que de meninas, até por isso que eles falam que é a cor azul, né? Por conta dessa maior incidência em meninos, tá? Os autistas não têm capacidade de aprender? Tem sim, tá? Basta a gente descobrir a melhor forma de ensinar. Isso como todos, né? Cada criança, cada pessoa tem o seu jeito de aprender. Uns acham melhor ler, outros acham melhor gravar, outros acham melhor escrever. A gente tem que ir buscando recursos para ajudar essas crianças a aprenderem da melhor forma. Aqui eu trouxe uma parte mais da parte de escola, né? Eu trouxe aqui, vocês conseguem visualizar? Sim? Então, Sim. eu trouxe Sim, aqui um sim. pote de areia azul, tá? E aí eu vou colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Opa, peraí. Conseguem ver? Sim. Sim? Olha só, eu coloquei areia azul e coloquei a areia amarela em cima, tá? Vocês acham que eu incluí essa areia amarela aqui nesse pote? Ela está incluída? Para mim O que parece que você, sim. que vocês Para mim acham? também. Olha só, na realidade, Sim, ela só foi colocada, né? Vamos imaginar numa sala de aula. Você pega aí essas crianças
e coloca uma criança de inclusão. Só coloca. Aquela criança, ela não está fazendo parte. Para que a inclusão aconteça, ela tem que fazer parte. Ó, agora ela está incluída. Tá? É assim, a gente tem que permitir que essa criança participe de tudo da sala. Fazer projetos. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência com o Thales, que é o meu aluno, né, que foi meu aluno 2 anos aí. A gente tinha muitos projetos para trabalhar com as crianças, paralelamente ao que as crianças faziam, porque nem tudo ele conseguia acompanhar. Então, a gente tinha um projeto para ele, e as outras crianças participavam também do projeto dele, e dentro do possível a gente inseria ele nos projetos das crianças. Tá? Eu acho que a inclusão é você inserir e fazer com que a criança seja realmente parte daquilo, não simplesmente colocada. Tá? Aqui eu coloquei um pouquinho da minha rotina, né? Recebi um aluno autista, o que fazer? Trabalhar com a rotina, que eu já coloquei para vocês, falar de um jeito simples, sem usar metáfora. Os autistas, eles são muito literários. Então, se você falar para ele assim, entrei pelo cano, ele vai imaginar você entrando num cano. Pega no pé do ouvido, ele vai falar, mas o ouvido não tem pé, né? Então, a gente não pode usar linguagens desse tipo com eles, porque para eles é muito difícil essa compreensão. Teve até um episódio muito engraçado que logo no comecinho, eu fiz com o meu aluno, a gente tinha que pintar um cachorro quente, né? Um hot dog. E ele falava assim, cachorro, quente. Eu falava, não é isso, é um cachorro quente, comida, né? E ele não entendia o que era. Aí que a gente vai começando a perceber, né, a importância aí de estudar. Isso foi bem no comecinho, logo quando eu peguei ele. Depois a gente vai percebendo aí as coisas que a gente vai fazendo, né? É muito legal. É importante a fixação dos conteúdos, tá? Então, não adianta você ensinar uma coisa hoje e amanhã você já partir para outra, porque aquilo vai ficar perdido. É importante que você sempre vá e volta, não ceder às vontades das crianças, isso não só das crianças autistas, né? Como todas as outras. Então, numa sala de aula, ele tem que saber as regras. É claro que a gente tem um olhar diferenciado para essa criança, né? Porque a gente sabe das dificuldades, das sensibilidades dela, mas ela tem que ter, vamos dizer assim, regras iguais às outras. Então, se você não pode mexer aqui, ela também não vai poder. A gente vai ensiná-la que ela também não pode. Se você não pode fazer tal coisa, ela também não vai poder, né? Então, não é porque a criança é autista que a gente vai deixá-la fazer o que ela quiser, tá? A criança autista aprende muito mais rápido e melhor se a aprendizagem for de forma lúdica. Então, muitas brincadeiras com jogos, coisas muito concretas, né, para ensinar a somar, dividir, escrever, sempre tudo muito concreto, tá? Músicas, as minhas crianças, todas que eu tive com autismo, elas gostavam muito de músicas, então eu aproveitava muito essa parte de música, até para fazer as avaliações delas, porque elas gostavam, então era uma forma de chamar a atenção, tá? É importante, né? Não se deve priorizar apenas a socialização. Muitas pessoas falam, eu vou colocar na escola porque ele vai se socializar. Não. A escola também tem a função pedagógica, né? Que também tem que ser trabalhada. É claro que a parte social é extremamente importante, é para a vida toda, mas a parte pedagógica não pode ser deixada de lado, tá? Essas crianças, elas têm um plano educacional individualizado, que a gente chama de PEI, né? Que todas as crianças com autismo, a gente faz um plano para aquela criança, porque as atividades delas são diferenciadas das outras crianças, né? Quando elas são nível 2, nível 3 de suporte, elas são diferenciadas, tá? E o professor precisa saber, né, do assunto, pelo menos um pouco, para poder aí ajudar da melhor forma essa criança. Tem que buscar informações, as coisas mudam muito rápido, então é muito importante que os professores consigam, né, ajudar essas crianças de alguma forma. Esse ano eu tive uma ideia maluquinha de fazer uma caminhada inclusiva. Eu acho que assim,
a minha vida depois do autismo mudou muito, né? Eu não tenho filhos com autismo, não tenho parentes, mas eu me envolvi muito nessa causa. E eu batalho também pela inclusão como as mães, né? Lógico que eu não vivencio todos os dias, mas eu também batalho. E esse ano eu tive a ideia de fazer essa primeira caminhada inclusiva, que foi aqui na região da Vila Prudente. Eu trouxe um videozinho bem pequenininho, mostrando para vocês um pouquinho do que foi essa caminhada. Essa caminhada, a gente conseguiu quase 200 pessoas, até que para ser a primeira foi um número até que expressivo, né? E tivemos show de palhaço, algodão doce, pipoca, sorvete, aula de dança, foi bem legal. E o ano que vem tem mais. Eu vou mostrar para vocês aqui um pedacinho. Espera aí, deixa eu só, eu tenho que sair dessa tela. Espera aí. Vamos ver. E conheça instituições que levam a sua doação para quem mais precisa. Evandro descobriu que o pai tem uma doença grave e pouco tempo de vida. Não sei como eu vou lidar. Apareceu? Sim. São as formas de cruzar a imensidão, demonstrando pro mundo nossa superação. Diz que não podemos brincar de que nós somos especiais, quase super-heróis. Vamos lá. Espera aí, como que eu faço para sair? Saindo. Voltou? Sim. Sim. Então, esse é só um pedacinho, né? A gente conseguiu muita coisa. Tinha um fotógrafo que ele era autista, registrando o evento, filmagem com drone, tudo isso com patrocínio de pessoas que eu liguei, eu te ajudo e vamos embora e vamos fazer, né? Então, foi muito legal. Agora, o mês que vem, eu já estou organizando um outro evento, que é uma sessão azul, que é uma sessão de cinema para crianças autistas. Essa sessão, o que ela tem de diferente? Ela tem, algumas luzes ficam acesas, tá? Normalmente não passam trailers para não deixar a criança muito ansiosa para o início do filme. O som é mais reduzido e as crianças podem andar livremente pela sala, tá? Então, essa sessão azul agora, tô aí juntando as coisas para fazer dia 19/6. E futuramente tem um projeto aí para as mães de autistas, porque a reclamação, né? Reclamação assim, entre aspas, né? Que as mães colocam que elas não têm um tempinho para elas, que elas não conseguem viver, ter uma vida social, uma vida com amigas, só às vezes na internet, porque elas acabam ficando simplesmente com os filhos. Então, eu estou com são ideias ainda, né? Mas um projeto aí, eu estou pensando em chamar Mães em Festa, mas ainda não decidi o nome, para fazer tipo de uma tarde com essas mães com café, uma balada, alguma coisa assim, para essas mães se divertirem um pouquinho, tá bom? Aqui é o meu obrigada para vocês, né? Eu vou mostrar, eu tenho, consegue visualizar? Esse aqui é o meu primeiro livro, tá? Esse livro, ele foi baseado na história do Thales, que foi o meu aluno. 2 anos ele ficou comigo. Então, aqui tem várias características do autismo, tá? De uma forma bem lúdica. Então, a gente usou bastante esse livro lá na escola para explicar para as crianças como que funciona, por que ele fazia determinadas coisas. Então, é um livro bem legal. E esse daqui, Pais de Autista, que eu sou coautora, tá? Esse livro, ele é da editora Literária, e ele tem vários autores, né? Tem pais, tem fono, tem psicólogo, cada um trazendo a sua visão sobre o autismo, tá? É um livro bem completo, bem legal, interessante para os pais aí. Aqui tem o meu contato, e fora isso, eu tenho também, é muita coisa, né, gente? Eu tenho 2 grupos no WhatsApp. Eu tenho um grupo de WhatsApp para troca de atividades entre professoras, tá? Então, eu criei esse grupo já há bastante tempo. Às vezes ele fica um pouquinho paradinho, mas depois ele volta. Então, a gente troca atividades, o que deu certo com um, o que fazer. E
Agora, em abril, eu criei um grupo para os pais trocarem conhecimento, dúvidas. Nesse grupo eu tenho uma psicóloga que é uma conhecida minha, que também ajuda. Então, se as mães tiverem alguma dúvida de medicamento, de repente, profissionais, então ali esse grupo funciona como um bate-papo para essas mães dessas crianças, tá bom? E agora eu não sei se a gente abre para pergunta. Sim, podemos abrir para pergunta, né, Cláudia? Cláudia, mostra a capa dos livros, a gente acabou não vendo. Não sei, acho que não apareceu. Dá para ver? Não, ainda está o obrigada na tela. Espera aí. Deixa eu parar o compartilhamento. Agora sim. Agora sim. Esse é o do Thales e esse é o Pais de Autistas. E fora esses dois, eu tenho duas obras também, mas que não tem a ver com autismo. Tem um que é o Lápis Cor de Pele, né, que conta um pouquinho também de uma história de uma criança que não sabia qual era o lápis da cor da pele. E tem um que é o Baú de Tesouros da Minha Avó, que traz a história da minha avó, de uma forma aí também bem lúdica. Então, é um livro que tem músicas, piadas, tudo que a minha avó fazia, voltada para essa parte, mais para as crianças de quarto, quinto ano aí, para essa parte mais histórica, tá? Alguém tem alguma pergunta para fazer para Ana Cláudia? Muito bom. Adorei a sua palestra, viu? Maravilhosa. Parabéns, sensacional. Muito obrigado. Viu? Outra Eu visão achei... agora. Muito Não, obrigada. espetacular, espetacular. Eu acho que vale muito a pena. Não vamos perder o contato, que eu acho muito bacana a gente poder apoiar aí próximas ações. É espetacular, muito bom. Parabéns. Obrigada. Muito bom. Eu agradeço assim, imensamente aí a oportunidade de participar. Eu tentei ser o mais sucinta possível, porque tem muita informação. Eu tenho cursos de 2, 3 dias montados, mas eu tentei, assim, dentro do tempo, passar um pouquinho, né, do meu conhecimento aí para vocês. Foi ótimo, muito didático. Eu achei que foi perfeito. Eu agradeço. Bom, mediante isso, Ana Cláudia, o Clube Rotary e-Clube Online 4563 agradece a Ana Cláudia Galvão Michelin pela excelente palestra sobre autismo e suas peculiaridades. A sua apresentação foi inspiradora e proporcionou insights valiosos para todos os presentes. Agradecemos por compartilhar o seu conhecimento e dedicar o seu tempo conosco. Esperamos contar com a sua presença em futuras ocasiões. Esse aqui é um certificado que nós colocamos sempre para os nossos palestrantes convidados aqui do nosso clube, né? Quero agradecer imensamente aqui em nome do nosso clube a sua dedicação, a sua palestra de hoje. Tenho certeza que deu realmente muitos insights, muitas fichas que caem, né? Então, foi muito enriquecedor aqui para nós. Obrigada mais uma vez, viu, Ana Cláudia? Obrigada a vocês pelo convite. É muito bom, né, gente? Vai, Tê, baba um pouco, Tê. TT aqui falou super bem de você. Você já está super bem quista aqui. Eu estou de babadora aqui, né? Eu nem posso falar nada, né? Você e a madrinha. Eu e a madrinha aqui não posso falar nada, né? Eu não sei se a Beth estava a hora que eu falei, né, da raiz pedagógica dela, né, Beth? Com a tua irmã e com você, né? E eu entro assim, devagarinho, mas a Cláudia, eu chamo de Cláudia, tá? A Cláudia é um orgulho para a gente, realmente. Eu participei da caminhada, foi excelente. E vamos ver, né, Clube, se o ano que vem a gente incorpora e vamos todo mundo. Sim, senhora! Já estou de olho. Gente, no meu Instagram tem o meu contato, tá? É o tea.aceito. No meu Instagram, lá na bio, tem os grupos de pais, tem o grupo de professor
E Já tem o estou te meu seguindo, eu vou WhatsApp. compartilhar no grupo do clube. Já estou te seguindo lá. Depois vou Tá bom. colocar no clube para todo mundo seguir. Vamos seguir a Ana Cláudia, hein, gente? Isso aí, ajuda aí. Foi tudo uma produção independente, esses livros, foi um projeto, assim, bem gratificante, mas quase desisti de tudo isso, porque eu recebi muitos nãos, né? Muitos. E aí eu consegui, tanto que eu publiquei o meu primeiro livro numa editora do Rio de Janeiro, que Olha foi a só. única que abraçou a causa aí e falou, vamos fazer. Bom, dando continuidade aqui à nossa reunião, eu vou passar a palavra aqui aos nossos queridos diretores de projetos humanitários, Felipe Cerqueira. Está aí, Felipão? Opa, estamos aqui. Dá para falar esses Sim, projetos que o sim. clube participou? Bora falar, vamos lá. Bora Gente, lá. né? Muito obrigado, presidente. Nós tivemos a honra de participar aí do RILA, que foi aí, né, no finalzinho do ano. Então, tiveram vários conceitos, foi bem legal, né? Alguns membros nossos puderam estar acompanhando seus filhos, né? Um momento mágico. O RILA acho que é uma das grandes, né, dádivas que nós temos no Rotary, né? Essa ideia de poder preparar os jovens para o futuro, né? Então, foi muito bacana. E dentre os 100 jovens, né, dos mais de 100 que estavam lá, 5 era do nosso E-Club. E foi muito legal essa participação. Próximo. Nós temos um projeto permanente nas casas André Luiz, né? Então, nós arrecadamos os blisters, né, que são as embalagens dos remédios, e também as notas fiscais sem CPF, e uniformes reciclados. Então, a gente consegue ajudar eles. E também temos campanhas diretas, né, de leite, óleo, de cozinha, arroz e feijão. A questão aí do blister e até mesmo da campanha do agasalho é bem legal, porque nós conseguimos espalhar, né, esse tonelzinho aí, né? E a gente consegue fazer as arrecadações em condomínios, em lojas e muito mais. E a questão da nota fiscal é bem interessante também, tá, gente? Quem puder, quem quiser, é só ver direitinho. Estão enviando para a Aninha ainda, ô presidente? Sim, ainda está com a Ana Sim. Cristina. A gente depois vê direitinho, a gente encaminha, manda para a gente, que a gente encaminha para ela, e a gente consegue auxiliar aí nossos irmãos da casa André Luiz. Temos aí um outro projeto permanente também que a gente auxilia, que é a Casa do Caminho Meimei, né? Que a gente já conseguiu auxiliar com uniformes de jiu-jitsu, balé, panetone para o Natal e caixa de bônus para a Páscoa, né? Então é um projeto muito legal, muito bacana na comunidade, né? Que ajuda aí as crianças e até mesmo os idosos, né, da comunidade. E a gente consegue, graças a Deus, aí, auxiliá-los e ajudá-los aí de maneira permanente também. Apagou tudo. E além dos nossos projetos, né, institucionais, os projetos humanitários, temos o projeto Business, né, que é um projeto que fomenta o relacionamento profissional e empresarial entre rotarianos, promovendo conexões estratégicas e oportunidades de negócio. Então, no nosso projeto Business, a gente faz um projeto um pouco mais voltado a negócios, é muito legal. Nós, né, criamos um grupo de network de rotarianos, e é o que eu gosto de dizer, né? Existem vários grupos de network por aí, que são baseados e basicamente pensam somente em dinheiro, né? E a gente conseguiu, graças a Deus, ter um projeto que se baseia em pessoas. Então, eu acho que esse é o grande diferencial que nós temos no nosso projeto aí. Estão convidados, né? Nossas reuniões são de quarta-feira, aí das 7 às 9 da manhã. E temos aí um nosso novo projeto que eu sinto assim, um grande orgulho em poder ajudar aí a fazer parte. É um projeto que geralmente fazer projetos humanitários nos deixa muito felizes. É claro que nós ficamos felizes em poder ajudar, mas muito sensibilizados, né, com toda essa catástrofe que aconteceu com nossos irmãos aí do Rio Grande do Sul. Nós temos a honra de poder contar aí, né, com o nosso companheiro hoje aqui na nossa reunião. Ações estão sendo tomadas e, graças a Deus, a gente está podendo ajudar muito. Luiz, você quer falar um pouquinho mais sobre nossas ações aqui, sobre tudo que está sendo feito? Opa, podemos sim.
Primeiramente, boa noite a todos aí. Agradeço a visita do nosso companheiro Marco, né, do Distrito 4670. Agradeço a visita da nossa companheira Regina, lá de Panambi, Rio Grande do Sul também. E para a gente é uma honra estar podendo ajudar, né, através da Regina. A gente fez a conexão aí com o pessoal dos companheiros aí do Rotary Club de Osório e de São Leopoldo, né? Então nós estamos focados mais nesse primeiro momento em arrecadar dinheiro para a gente ajudar, não agora nesse momento, porque já está chegando bastante ajuda de água, de comida e tudo mais, mas em itens emergenciais. Então, se surgir alguma emergência, a gente vai estar arrecadando esse dinheiro, a gente pode estar colaborando, e também o foco principal aí é na reconstrução, né, da cidade. Então, por exemplo, São Leopoldo foi uma das cidades mais atingidas lá no Rio Grande do Sul, né? Ela teve 80% da cidade atingida. O Rotary Club de São Leopoldo, ele é um dos mais antigos do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, é o segundo clube do Rio Grande do Sul, né? Ele tem mais de 80 anos de história, e os companheiros comentaram com a gente em reunião que dos 16 companheiros de São Leopoldo, 8 foram atingidos, né, por essa questão da catástrofe. Então, para a gente é um privilégio poder tá contribuindo de alguma forma, né? E não sei se o companheiro Marco quer dar alguma palavrinha, se quiser, sinta-se à vontade, já conversei com o nosso presidente. Boa noite, companheiros. Muito obrigado. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Marco. Obrigado pela oportunidade. Em relação ao projeto, não tenho nada a comentar. O companheiro está andando muito bem. Estamos muito gratos pela oportunidade de poder, no nosso caso, é uma frase que eu sempre digo aqui, que bom eu poder estar do lado de quem está ajudando, né? Graças a Deus, a gente aqui nos Osório não sofreu nada, mas, enfim, muitos gaúchos aí estão nessa parte de sofrimento, e a gente está ajudando, a gente está se virando do jeito que dá. Vários clubes estão atuando de forma brilhante e incansável para manter a esperança e auxiliar. E a gente fica muito feliz, né, pelo interesse de vocês todos em poder auxiliar, e aí a gente conseguir construir uma coisa mais, um pouco mais para o futuro, porque essa situação ainda vai por um bom tempo até a gente conseguir estruturar, né? Quando conseguirem voltar para suas casas, ainda vai ter muito trabalho para ser feito. Então, desde já agradeço o auxílio e a oportunidade. Muito Obrigado, obrigada, companheiro. Marco. Posso compartilhar o vídeo, gente? Sim, Por deixa favor. eu compartilhar aqui. Bora lá, Lili. Tá, só um segundinho. Aqui. O Rio Grande do Sul chora, reza e trabalha. Eu sou Márcia Malheiros, do Rotary Club de Osório, mas até dezembro do ano passado eu era do Rotary Club de São Leopoldo, uma das cidades mais atingidas pelas enchentes. Olá, companheiros, eu sou Marco Quadros, do Rotary Club de Osório, e estamos aqui para pedir a sua ajuda. A nossa cidade aqui em São Leopoldo foi devastada, muito atingida por essa inundação, e nós estamos sendo fortes, ajudando a todas as pessoas próximas, todos que precisam. Estamos sendo incansáveis na busca de doações, e a gente só quer agradecer a compreensão e a colaboração de todos vocês que estão olhando por nós, orando por nós, e nós vamos ser mais fortes, vamos vencer, e obrigado, muito obrigada. E sim, nós estamos aqui, queridos companheiros do Rotary Club online do Distrito 4563 de São Paulo. Precisamos da ajuda de vocês. Parabéns, Lili. Olha, Parabéns, esse Lili. vídeo
rolou já para vários companheiros aqui do distrito, a gente compartilhou com vários outros clubes, né? A própria governadoria parabenizou o clube pela iniciativa, né? E assim, se sintam assim, o que aconteceu com vocês parece que aconteceu com a gente aqui. A gente está super abalado com tudo isso e a gente tem orado para que Deus realmente faça reconstruir logo o Sul. Lili, você toca aí da revista Rotária, por favor? Sim, gostaria de falar sobre uma comunicação que a gente fez, né, numa semana anterior e que agora vai se tornar uma ação, né? Estou liderando aí essa ação, que é justamente a gente trocar a nossa revista física pela revista digital. O custo vai continuar o mesmo, né? Então, o custo em relação ao que a gente tem que prestar contas para o distrito, né, continua o mesmo. Porém, o custo para o meio ambiente vai diminuir muito, porque a gente, né, a maioria dos nossos companheiros não tem recebido a revista física e a gente tem acesso a todas as edições, desde a primeira edição, a gente tem acesso via digital. Então, essa ação vai ser o seguinte: a gente, né, que realmente não precisa da revista impressa, que a gente faça a opção lá nesse link, que eu vou comunicar direitinho para vocês, eu vou explicar direitinho como faz, mas que a gente comunique lá para o distrito que a gente não quer mais receber revista física. Então, em vez de todo aquele monte de revista ficar acumulado lá na casa do nosso vice-presidente, o que a gente vai fazer é acompanhar a revista online. Então, isso vai ser, né, um custo muito menor para o meio ambiente, vai ser muito importante. Então, conto com a colaboração de todos. Em breve a gente vai estar falando mais sobre isso diretamente. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Lili. Bom, e aqui falando um pouquinho das nossas reuniões de projetos, né? Então, as nossas reuniões de projetos sempre acontecem a terceira terça-feira do mês, né, às 17h30. Né? Então, todos os companheiros aqui do nosso clube devem se envolver nos nossos projetos aqui para a sociedade, né? Agora, assim como o projeto do Rio Grande do Sul, que o Luiz tomou à frente, o Felipe está ajudando, o Nilo. É assim que a gente se envolve, é assim que a comunidade um ajuda o outro, tá bom? E temos mais assuntos da imagem pública com a nossa querida Lili. Rapidamente aqui, então, esse é o nosso principal canal de comunicação, a gente tem ali todos os links que a gente precisa, então a gente sempre divulga esse link principal do Linktree, para que a gente consiga acessar, né, tanto as reuniões, quanto a revista Rotary Brasil, e outros links de interesse lá do Rotary. Então, está sempre em crescimento esse link aí. Já compartilho aqui no chat com vocês. E as nossas redes sociais, a gente tem o nosso site oficial, a gente tem as nossas páginas no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. E também não poderia deixar de falar sobre o Instagram do nosso projeto Business, que é importantíssimo para a gente conhecer um pouco mais sobre o projeto, né, e fazer parte disso. E, em seguida, vou falar sobre a revista Rotary Brasil desse mês de maio, que o mês do maio é o mês do serviço à juventude. Então, é interessante estar falando muito sobre como que o Rotary apoia os jovens, né? Inclusive sobre o projeto RILA, que a gente participou no finalzinho do ano passado. Então, é bem interessante a gente acessar a revista, também vou colocar o link aqui no chat, e prestigiar, né? Tem muito mais assuntos lá interessantes também, mas esse mês o foco é na juventude. Então, a gente consegue... e lembrando que o nosso clube já está apto a desenvolver projetos de intercâmbio também. Então, a gente vai desenvolver um pouco mais esses assuntos mais para frente, mas seria interessante também a gente, né, fazer a nossa parte e ter algum projeto aí em relação aos jovens, né? Obrigada, presidente. Obrigada, Lili, obrigada. Nilo, você tem as estatísticas dos participantes, companheiros e convidados aqui do nosso clube? Com certeza, presidente. Hoje contamos com a presença de 15 pessoas aqui conosco, entre companheiros e convidados. Muito obrigado por estarem conosco nessa noite. Acreditamos que estamos fazendo a diferença com os nossos trabalhos aqui dentro do Rotary, unidos em prol de um futuro melhor para todos nós.
E a nossa palestrante, muito obrigado mais uma vez por estar conosco, abrilhantando a nossa noite. Obrigado, presidente. Obrigada, amiga. Bom, com isso, quero agradecer aqui a presença dos nossos companheiros, né, convidados, companheiro Marcos, companheira Regina, que são aí do Rio Grande do Sul, aos nossos convidados Elizabeth e William, né, Cristiano Michelinho, José Trevisan também. Agradeço aí a participação de todos, agradeço a participação aqui dos companheiros do nosso clube. Parabéns pelo projeto, Luiz, e vamos em frente. Com isso, eu declaro encerrada a nossa reunião do E-Club Online 456. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Obrigada Obrigado mais pela uma vez, visita. Ana. Maravilhoso. Obrigada mesmo. Vamos fazer uma foto, presidente? Claro, bora lá. Lili, você José, me ajuda? Márcia, conseguem você abrir a consegue abrir a telinha? câmera? E a Márcia também. A Márcia consegue abrir a câmera? Márcia abriu. Vamos lá. Vamos ser breves aqui, porque eu sei que todos aí estão corridos, né? Deixa eu pedir para iniciarem o vídeo aqui. Vamos lá. 1, 2, 3 e X. Opa, só um minutinho. Cristiano, acho que está abrindo aqui. Peraí, segura. Cristiano, consegue? Tentei abrir aí, tá demorando um pouquinho. Não tem problema. Vamos lá. Agora sim. Obrigado, Cristiano. Muito bom. Então vamos lá de novo. Vou fazer a regressiva, então. 3, 2, 1 e X. Consegui capturar. Muito obrigado. Muito bom. Obrigada, companheiros, convidados. Mais uma vez agradeço aí a participação de todos vocês. Venham mais vezes nos visitar e visite também o Projeto Business. Obrigada, Regina, Obrigada. Marco. Deus abençoe vocês. Até mais. Obrigado. Boa noite. Boa Obrigado, noite. companheiro. Gente, boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, companheiros. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Ilo, depois compartilhe o vídeo que vocês fizerem, por favor. Sim. Luiz, você envia depois o vídeo. Cadê o Luiz? Luiz. Luiz, você